Vamos orar pedindo ao Senhor. Pai, nós queremos pedir que o teu filho seja usado nessa manhã e que teu Espírito, ó Deus, use para que nós sejamos, ó Deus, edificados através dessa palavra. Nós sabemos que grandes são as palavras trazidas pelos teus ungidos, pelos teus servos. E o que faz a diferença, meu Pai, é ouvir essa palavra e fazer com que ela, ó Deus, permaneça no nosso coração e que durante toda a semana nós ruminemos aquilo que nós recebemos aqui nesse altar, meu Deus, através dos ministros dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes que eu esqueça, o senhor está incumbido de fazer as ofertas próximo sábado também. Sábado, ok. Aleluia. Irmãos, não se esqueça que o nosso próximo sábado e o nosso próximo domingo são os nossos cultos proféticos. Então eu quero encorajar os irmãos a estarem aqui no próximo sábado, às 7h30, para que Deus possa falar com a gente através dos pastores Ângela e do pastor Giovanni no próximo sábado e no próximo domingo. Então, traga pessoas, convide pessoas, porque a última vez que ele esteve aqui conosco foi durante a semana e ele foi muito usado, principalmente na vida da igreja em si, falando coisas que, na realidade, somente Deus sabia que estava acontecendo. Não foi nada, foi combinado. Nada foi combinado, nada foi falado para ele. Nós tivemos com ele num churrasco, porém a vida da nossa igreja, ele não sabia de nada e Deus usou ele tremendamente para falar na vida da igreja no dia que ele teve com a gente. Então, na próxima sexta, nós não teremos célula pela razão do culto do sábado e domingo. Então, para não colocar peso na igreja, nós estaremos tendo só o culto no sábado e domingo. Então, 7h30, irmão, chegue no horário, porque nós vamos começar no horário. Sérgio, deixa um pouquinho mais alta a luz branca também, por favor. Eu já estou desenvolvendo o mesmo hábito do seu pai, porque eu quero ver os irmãos que vão estar no celular durante o culto, e eu vou ficar do lado dos irmãos na hora que puxar o celular, eu vou caminhar até você. Entendeu? Porque na hora do culto... Tem que botar aqui, ó, desligue seus celulares, deixar, entendeu? Então, se você tiver no seu celular e eu caminhar até você, não se assuste. Então, já estou avisando os irmãos para não ter problema depois e os irmãos falar assim, pastor, eu não sabia. Então, agora você já está sabendo. Então, tiver com o celular... O John, eu dou break para ele porque ele tem que estar lendo a Bíblia dele em inglês. Mas se eu ver o John no Facebook, você se prepara, viu, John? Entendeu? Então, porque eu tenho uns irmãos aqui que ficam checando score de jogo na hora do culto, fica checando certas coisas, Instagram. Se não for para postar coisa do nosso culto, é melhor você não pegar o celular. Ok? Porque... Irmãos, eu acho que na hora da palavra é você e Deus. Eu tenho certeza que Deus ele não vai ligar para você na hora do culto. Ok? Então, vamos, como se diz, vamos nos guardar e do celular. Amém? Então, como eu estava falando, então eu quero encorajar os irmãos ao próximo sábado e o próximo domingo, convidar pessoas. Irmãos, essa igreja vai encher através de vocês, não é através de mim. É através dos irmãos. Amém? Então, eu sei que, às vezes, eu falei, acho que não tem 2 ou 3 semanas, eu falei assim, que não tem como, nós todos conhecemos pelo menos 2, 3 brasileiros. E de acordo com o Itamaraty, são 65 mil brasileiros só na Baía de São Francisco. Aonde é que está esses 65 mil brasileiros? Porque cada igreja aqui, se você unir todas as igrejas da Baía de São Francisco, se der 1.000 brasileiros dentro delas, é muito. 1.000 é muito. Então, onde é que esse povo está?
Aqui no Rincão Latino, você pode ter certeza que aparecem pelo menos, de 100 a 200 brasileiros diariamente aí para fazer compra aqui. Você sai agora do culto, terminou o culto, você vai ali no Rincão Latino, você pode ter certeza que deve ter 15, 20 brasileiros comprando picanha para fazer churrasco. Então, mas anyway, então irmãos, vamos fazer um movimento, porque foi o que eu estava falando com o Renan essa semana. Se nós fizermos o barulho que a gente fez domingo passado, toda semana, durante a semana, irmãos, não tem porquê o povo não vir para a igreja. Nós precisamos começar a postar coisas da igreja, começar convidar o pessoal. Nos grupos de brasileiro, todo mundo está no grupo de brasileiro. A não ser que você tenha vergonha da nossa igreja. Mas se tem vergonha é outra coisa. Mas se você não tem vergonha, é hora da gente começar a fazer barulho nas redes sociais. Amém? Bom, coloca para mim aí, Gleber, Marcos capítulo 5, nós vamos ler do verso 25 ao 34. É uma passagem muito conhecida que diz o seguinte, Marcos capítulo 5, do 25 ao 34. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhora. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar o seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o quê? Poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Jesus, ele tinha a revelação de todas as coisas. Porém, nesse toque dessa mulher, o Espírito Santo não falou para ele quem o tocou. Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todo lado. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele. Contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, tua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Irmãos, a história dessa mulher, do fluxo do sangue, ela é muito conhecida. Todo mundo conhece essa história. Ela havia 12 anos que ela padecia desse ciclo menstrual. Ou seja, essa mulher, ela menstruava por 12 anos. Vocês, mulheres, que passam por isso uma vez no mês, por 5 dias, imagina vocês passar por isso por 12 anos. Muitas mulheres, quando chega na menopausa, elas levantam a mão para o céu. O dinheiro que é gasto, comprando as toalhinhas de vocês, higiênicas, todo mês. E o mais interessante, hoje isso é algo normal, ok? Mas para imaginar isso no tempo de Jesus. Essa mulher menstruando por 12 anos naquele tempo. Uma mulher que menstruava naquele tempo, ela era considerada impura. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Se ela sentasse numa cadeira, ficava impura. Se ela deitasse numa cama, impura.
Se ela tocasse numa pessoa, a pessoa se tornava impura. Tudo que ela tocasse era impuro. Então, aquela pessoa, quando uma mulher, quando menstruava no tempo de Jesus, ela tinha que ser isolada e muitas das vezes rejeitada pela sociedade. Ela não podia receber o toque dos filhos, do marido, de um pai. Então, imagina, uma filha de 12 anos menstruando, o pai isolando a filha, rejeitando ela por 7 dias, porque ela era impura. Ela não podia ir à sinagoga, ela não podia orar, ela não podia fazer nada. Ela era rejeitada socialmente e isolada por 7 dias. Agora nós vamos para essa mulher, 12 anos, sendo impura. Isso fazia parte da lei. Isso foi uma lei que foi passada por Moisés, que tudo que essa mulher tocasse, ou que uma mulher no seu ciclo menstrual tocasse, era impura. Está em Levíticos capítulo 15, que diz a seguinte coisa: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do seu corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. E quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela deitar durante a sua menstruação ficará impuro. Tudo que ela se assentará ficará impuro. Tudo que ela tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre qual ela se sentar, lavará suas roupas e banhará com água e estará impuro até a tarde. Ou seja, só de você tocar aonde essa mulher se assentou ou ela se deitou, você se tornava impuro. E isso passou por 12 anos. Essa mulher, ela tinha gastado tudo que ela tinha para ficar curada com os médicos. E em vez dela melhorar, a Bíblia diz que ela piorou. No verso 26, diz que ela piorou. Gastou, perdeu tudo que tinha e ainda piorou. Irmãos, os tratamentos medicinais naquele tempo, você acha que era como são hoje? Hoje a gente tem que levantar a mão para o céu. Os tratamentos medicinais no tempo de Jesus eram muito mais dolorosos, muito mais difíceis e muito mais complicados. Mas tudo o que aconteceu com essa mulher foi para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Amém? Porém, essa mulher, ela deve ter perdido seu marido. 12 anos, ficou sem seu marido. Fora os traumas que isso deve ter criado na vida dessa mulher, a solidão que essa mulher deve ter vivido. Porém, Jesus estava passando onde ela morava. Jesus estava caminhando e essa mulher tinha um plano de tocar nele, porque ela entendeu que o toque dela podia libertar ela de tudo aquilo que ela passou nos últimos 12 anos. A solidão, as feridas da alma, as tristezas, as rejeições. E Jesus podia restituir tudo aquilo que ela tinha perdido. Mas algo interessante em toda essa história, que ela disse que se ela tocasse um manto de Jesus. Mas quando nós vamos ver no original, a Bíblia diz que ela tinha tocado na orla, nas franjas do vestido de Jesus, do manto de Jesus. Se nós formos entrar para fazer uma pregação somente da franja do vestido de Jesus, nós vamos ficar aqui 2 horas.
Porque quando eu estudava a respeito disso, está escrito lá, na franja do sacerdote, e o significado de tudo isso. Eu não vou nem entrar nisso, para a gente não perder tempo. Mas tem alguém de saia aí? A irmã Nina está de saia hoje? Vem cá, irmã. Vem aqui mais uma irmã, por favor. Qualquer um, mais uma, mais uma. Vem aqui, pastora. Aqui. Corre aqui. Irmã, você vai caminhar para lá. Em pé você vai tentar tocar na ponta do vestido dela. Em pé. Você consegue? E lembre-se, o vestido daquele tempo ia até lá embaixo. Você não via os pés. Vem aqui, irmão. Pra você tocar no vestido dela, você tem que fazer o quê? Baixar. Então, para, irmã linda, toca. O toque dessa mulher fez toda a diferença. Porque foi um toque de humildade. Para você poder tocar na barra do vestido de Jesus, você tem que se prostrar. Quantos de nós queremos tocar o coração de Deus e muitas das vezes, em vez da gente se prostrar, a gente entra arrogantemente na presença do Senhor? A multidão, vem cá, a multidão estava tocando em Jesus, estava apertando Jesus, mas por que não saía poder? Todos eles queriam alguma coisa de Jesus, não queria? Porque se eles não quisessem, eles não estavam perto de Jesus. Todo mundo, vem aqui, irmão. Fica perto dela aí. Vem aqui, Jess. Vem aqui, Ana. Fica ali. Fica aí. Vai andando, vai. Vai apertando ela. Tava todo mundo assim, ó. Apertando Jesus. Porque todo mundo queria alguma coisa. Queria ou não queria? Fica aqui, não afasta não. Vem aqui, mulherada. Vem aqui, multidão, fica aqui. Aquela mulher, ela criou um plano. Irmãos, estava todo mundo cercado. Vem aqui, fica todo mundo apertando ela. Todo mundo apertando ela. Aquela mulher tinha um plano. Não adianta a multidão tudo em perto dela. Essa mulher, ela se prostrou, ela correu um risco de todo mundo passar por cima dela. Ela se humilhou em um toque na orla do vestido de Jesus. Tirou poder. Obrigado, irmãos, pode se assentar. Por que tirou poder? Por causa da maneira que ela chegou até Jesus. Ela não chegou com uma multidão que queria nada mais tocar. Ela se humilhou na presença do Senhor. E é isso que muitas das vezes tem faltado no nosso coração quando nós entramos na presença de Deus. Chegar na presença de Deus com um coração quebrantado. O grande problema de muitas pessoas é chegar para Deus e falar assim, esse é o grande problema, a palavra eu determino. Eu determino isso, eu determino aquilo. Se eu chegar em casa e falar para a Jess, falar assim, eu determino que você faça o almoço, ela fala, levanta e faz. Quem somos nós para determinar para Deus alguma coisa? Eu determino dessa maneira. Eu determino. Você já viu a arrogância dos crentes ultimamente? Eu determino. Essa mulher não chegou, eu determino nada. Quer ver? Eu determino que você pare de fazer barulho, Lorenzo. Você acha que ele vai parar de fazer barulho? Eu abro minha casa e falo assim, o que você está falando? Irmãos,
Essa é uma realidade. O nosso coração, muitas das vezes, impede que nós recebamos aquilo que Deus tem. Essa mulher, ela chegou na presença de Deus, de Jesus, e ela se humilhou. Ela se ajoelhou, ela se prostrou, ela falou assim: se eu tocar nada mais a orla ou a ponta do vestido de Jesus, eu vou ser curado. Você quer algo de Deus? Saiba chegar na presença do Senhor. Você quer receber algo de Deus? Saiba aonde você tem que tocar. E quando você sabe aonde tocar, você tem que saber a maneira de tocar no coração do Senhor. Porque existe maneira, momento e motivação. Quando você entende essas três palavras, a maneira, o momento e a motivação, não impede você de receber o que você precisa da parte do Senhor. O que nos impede de receber da parte de Deus é a nossa arrogância, é a nossa prepotência, é como nós chegamos à multidão. Hey, excuse me. O que impede de nós recebermos de Deus é como nós falamos com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele esquadrinha o quê? O nosso coração. Então, o nosso coração, a maneira que entra na presença de Deus, é que fará a diferença se nós vamos receber da parte do Senhor ou não. E eu provo para os irmãos isso biblicamente. Diz assim, Salmo 51, você quer receber da parte do Senhor? É dessa maneira que você precisa entrar na presença do Senhor. Salmo 51, 17, que diz, coloca na tela para mim, Gleber, por favor, Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O coração dessa mulher, quando ela entrou na presença do Senhor, ela estava com o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Se ela tivesse entrado como uma multidão que tocava Jesus de todo lado, de qualquer maneira, ela não tinha recebido a cura dela. Mas o espírito dela estava quebrantado, o coração estava quebrantado e contrito. Você quer receber do Senhor? É assim que você precisa entrar na presença do Senhor. Com um coração, com um espírito aquebrantado e contrito. Quando nós entendemos isso, não tem como não tocar no coração de Deus. Não tem. Quebrantado significa se render completamente ao Senhor. Isso é quebrantado, é você se entregar e reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Isso é quebrantamento. É quando você se entrega completamente ao Senhor. A palavra contrito significa ser esmagado. No original, no hebraico, significa ser esmagado por dentro. E muitos de nós não entendemos isso. Essa mulher, ela chegou na presença de Deus toda esmagada, toda quebrada, toda arrebentada, de dentro para fora. Ela estava moída. Uma mulher que foi humilhada por 12 anos, rejeitada pela sociedade, sendo considerada uma pessoa impura, que não tinha valor. Tudo que era impuro naquela época não tinha valor. Era descartado, jogado fora.
Essa mulher passou por isso por 12 anos, sendo humilhada, envergonhada, perdendo, sendo enganada pelos médicos. Falando assim, não, eu vou te curar. Ela disse que ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo que tinha. Então ela perdeu marido, perdeu filho, perdeu parentes, perdeu dinheiro, perdeu a saúde porque ela piorou. Imagina uma pessoa sangrando por 12 anos. 12 anos sangrando. A honra. Tudo. Ela deve ter perdido a casa, deve ter se tornado uma sem teto. Provavelmente, porque a Bíblia não fala nem o nome dela, chama a mulher do fluxo de sangue. Perdeu a identidade. A identidade dela. Mas essa mulher, ela entendeu que a maneira que ela tocasse Jesus ia fazer toda a diferença. Ela falou assim, eu não vou, não é só tocar, não era só tocar, mas a maneira do toque dela fez toda a diferença. A motivação do coração dela fez toda a diferença. Ela falou assim, eu só preciso tocar. Aonde? A barra, a franja do manto dele. E eu vou ser curada. A humildade faz toda a diferença quando você entra na presença do Senhor. A humildade é que vai fazer diferenciar você da multidão. A humildade na presença de Deus é que vai liberar o sobrenatural de Deus na nossa vida. É humildade. Porque a Bíblia diz que Deus, ele se opõe ao orgulhoso. Deus detesta gente prepotente, orgulhoso. Sou eu que falo, é a própria palavra de Deus. Tiago 4,6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede o que? Graça aos humildes. Essa mulher, ela recebeu a graça do Senhor por causa da humildade dela de chegar e tocar na ponta do manto de Jesus. A humildade, ela faz toda a diferença. Por isso que Deus, ele não rejeita um coração contrito, um espírito aquebrantado, ele não rejeita. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, sabendo quem nós somos, apenas seres humanos, que Deus, ele não é nosso mordomo. Quando nós chegamos com esse entendimento que ele não está aqui para que nós possamos tirar vantagens dele ou mesmo manipular a Deus. Porque tem gente que se faz de humilde. Tem gente que chega, ai Senhor, aqui seu servo humilde. Oh Senhor, eu me humilho na tua presença. Já viu essas orações? Aí o caboclo sai da presença de Deus, é aquele cara que se ele passar aqui, ele bate o nariz na lâmpada ali, ó. Caminha assim, ó. Pai do Senhor, irmão. Deus abençoe. Não, gente humilde é humilde em qualquer lugar. Não é só na oração. É que nem a passagem do pagador de impostos, do fariseu e do republicano. O fariseu falava assim, eu dou dízimo disso, eu dou dízimo daquilo, eu oro tantas vezes por dia, e faço isso, e faço aquilo, e faço acontecer, Senhor.
na presença de Deus. E o republicano, ah, Senhor, sou pecador. Sou isso, sou aquilo. Aí Jesus disse, qual dos dois foi justificado na presença de Deus? Quem tocou no coração de Deus? O fariseu ou o republicano? O seu toque, a maneira que você toca em Jesus, é que vai fazer a diferença do sobrenatural na tua vida. Como você tem tocado na presença do Senhor. Como você tem, aonde você tem tocado no Senhor. Como? Quando você toca em Jesus, você é multidão? Ou você é como uma mulher do fluxo de sangue? O que tem manifestado o seu toque quando Jesus está passando? A outra coisa que essa mulher fez para ela poder viver o sobrenatural, coisas que não têm acontecido muitas das vezes na nossa vida. Essa mulher, ela teve coragem. Ela teve coragem. Irmãos, sabe o que poderia ter acontecido com ela quando ela tocou em Jesus? Apedrejada. Porque esse é como se fosse um crime hoje. Que ela tornou um profeta, de acordo com como as pessoas viam Jesus, profeta, um homem impuro. Ela podia ter sido morta. Mas ela tinha um objetivo na vida dela. Ela levantou, saiu da sua zona de conforto, mesmo correndo um risco de ser apedrejada. Ela falou assim, eu não saio daqui sem meu milagre hoje. Eu vou buscar o meu milagre. Mesmo que isso custe muito. Mesmo que isso custe a minha vida. Eu vou buscar o meu milagre. Muitos de nós queremos o milagre de Deus na nossa vida, mas nós não temos coragem de fazer aquilo que nós somos requeridos para receber o nosso milagre. Muitos de nós não temos coragem de abrir mão de muita coisa para receber o nosso milagre. Vocês sabiam disso? Muitos de nós somos covardes. Porque Deus, Ele pede alguma coisa para você, Deus muitas vezes pede para você, você está passando, vamos lá, é o mais básico que eu vou falar, tá? Eu não vou falar de dinheiro, mas eu vou falar que muitas das vezes assim, Deus pede um sacrifício seu, para mostrar que seu coração realmente está com Ele. Porém, o seu sacrifício você não quer abrir mão. Deus, Ele não quer saber, mostrar o coração, o seu coração para Ele, ok? Deus não precisa saber do seu coração, porque Ele já sabe como está o seu coração. Ele quer mostrar para você, se você realmente é digno ou não. Você, porque Ele sabe se você é ou não é. Ele conhece. Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso corpo, Ele conhece o nosso caminhar, Ele conhece aonde nós andamos, Ele conhece as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele é oni, tudo que se refere a oni, Deus é. Por isso que quando perguntam o nome dele, ele diz, eu sou. Eu sou, acabou. Eu sou o quê? Tudo. Eu sou o início e o fim. Eu sou. O alfa e o ômega. Eu sou, acabou. Deus não dá satisfação para ninguém. Eu sou, acabou. Então ele sabe. Então, muitas das vezes Deus fala assim, faz uma oferta. Faz uma oferta.
E você vai ver se eu não vou abrir as portas do céu. Aí a pessoa, não, como é que eu vou fazer uma oferta? Eu tenho que pagar o aluguel amanhã. Entenda, não é sobre o dinheiro, irmãos. Mas é onde está o teu coração. É no teu aluguel ou é em Deus? Esse que é o problema, muitas pessoas não entendem isso. Deus, muitas das vezes, Ele faz um teste comigo e com você, para que nós possamos mostrar e ter coragem de sair da nossa zona de conforto. Se nós não saímos da nossa zona de conforto, nós vivemos essa vida medíocre dia após dia. A vida no sobrenatural de Deus é para pessoas que têm coragem. O poder de Deus é para pessoas que vão manifestar o poder dele na face da terra. É para pessoas que têm coragem, não é para covarde. É para pessoas que vão chegar, como eu disse no início, em pessoas que estão aí comprando picanha e falam, ali tem uma igreja, vamos para a minha igreja. É você estar caminhando no supermercado e Deus falar com você, com uma pessoa que não fala, você que não fala inglês, chegar num americano e falar assim, assim diz o Senhor. Ah, mas eu não falo inglês. Faz que nem o John. Onde a gente vai, o John arranca o celular dele, bota lá o tradutor para ficar ouvindo o que nós estamos falando e traduzindo ao mesmo tempo. Hoje não existe mais desculpa para a gente não pregar. Hoje não existe mais desculpa para não ser usado por Deus. Você tem que assistir o John e o pastor Sérgio conversar. Irmãos, eu sento ali, eu fico só assistindo esses dois, irmão. Quando o John não entende, o John faz assim com o celular. O John pega o celular, abre o aplicativo, fala aqui, pastor Sérgio. Aí o pastor Sérgio pega o dele, fala aqui, John. Aí os dois ficam trocando celular. Irmãos, é só assistindo para vocês verem. Eu estava na casa do pastor Sérgio ontem, o John chega com um machado. Aí eu falei assim, o que esses dois vão aprontar? Eu achei que o pastor Sérgio nem vinha no culto hoje. Os dois estavam quebrando lenha ontem, irmãos. Na garagem. O pastor Adi já chegou, na hora que eu vi aquela garagem, tinha pau para tudo que era lá. E os dois no celular, não, você bate desse jeito. Aí, não, você bate, tá bom, vou bater desse jeito. E os dois trocando celular, e eu só assistindo a cena, ouvindo. Irmãos, não existe mais porque hoje a gente não obedecer à voz de Deus. Nós temos que ser pessoas que realmente nos posicionem e temos coragem de fazer as coisas. O que tem faltado na nossa igreja e em muitas igrejas ao redor do mundo é a coragem de sair do natural para entrar no sobrenatural. É nós pegarmos na realidade, Deus mandar você fazer alguma coisa e você obedecer. A obediência faz a diferença. A humildade faz a diferença. Por exemplo, tem gente que fica doente, mas não deixa de trabalhar. Tem gente que tem uma unha encravada e vai trabalhar, mas porque a unha está encravada não vem no culto. Você sabia disso? O sapato não entra. Mas para ir trabalhar, irmãos, não é indireto para ninguém, pelo amor de Deus, mas é uma realidade. É uma realidade. Tem mulher que menstrua e não vem no culto. Sim. Irmãos, não estou andando indireto, irmãos. Pelo amor de Deus, não se ofenda. Não entra na sua justiça própria. Não vá sair daqui falando, vou voltar mais no culto. O pastor estava dando indireta para mim. Eu não sei de ninguém que está menstruando hoje. Então, por favor. Quer dizer, sei sim. Só uma. Eu corto meu pescoço quando falo quem é.
Mas tudo bem. Vai estar no culto. Deixa eu molhar o bico aqui. Irmãos, se eu e você queremos viver o sobrenatural, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos e temos que ser pessoas corajosas. Você quer tirar poder de Jesus? Seja corajoso. Abra mão daquilo que Ele pede para você abrir. Faça aquilo que Ele está falando para você fazer. Saia do barco. Pedro só viveu o sobrenatural, andou sobre a água porque ele teve coragem de sair do barco. Paulo só fazia o que fazia porque ele teve coragem de reconhecer que ele era pecador. Paulo provavelmente era uma das pessoas mais arrogantes que existiam na Bíblia. Provavelmente. Porque Paulo, ele matava qualquer um que cruzasse o caminho dele. Está indo contra o que ele cria. Estava indo contra o que ele cria. E Paulo matava. E nós? E nós? Nós não temos coragem de viver as promessas de Deus. Nós não temos coragem de viver aquilo que Deus já entregou na nossa mão. Tudo que nós precisamos já está entregue na nossa mão. Não é o que a Bíblia fala? Cristo conquistou todas as sortes de bênção no mundo espiritual para nós. E nós não vivemos. Nós não vivemos as curas. Nós não caminhamos sobre a água. Nós não vivemos uma vida em abundância. Tem um livro bom ali atrás, quem não comprou ainda, o irmão pode comprar. Irmãos, o que tem faltado na nossa vida é coragem. É sair da mediocridade para viver uma vida em abundância. Você não foi chamado para ser medíocre. Você não foi chamado para viver na média. Medíocre é aquela pessoa que vive na média. Você não foi chamado para viver na média. Você foi chamado para viver os milagres e o sobrenatural de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer, muitas pessoas falam, pastor, mas eu trabalho, mas o negócio não flui. Mas será que a culpa é de quem? É de Deus em tudo isso? Porque Deus diz que nós somos prósperos. João 10,10 diz que Jesus veio para que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. É uma promessa. Por que a abundância, se ela não está acontecendo na nossa vida? Porque tem faltado a nossa coragem de sair do natural para caminhar no sobrenatural. Essa mulher, ela teve a coragem de sair, mesmo sabendo que ela podia morrer, do natural para caminhar para o sobrenatural. E ela viveu e ela colheu o sobrenatural. Porque ela teve coragem. Você só vai colher o sobrenatural na tua vida quando você tiver coragem de sair do natural e passar a viver como um ser sobrenatural. Entenda, você não pertence para esse lugar. Você está só de passagem aqui. Do jeito que você veio, nu, é o jeito que você vai voltar para a presença do Senhor. Nu, sem nada. Nada. Por isso que a palavra diz: não acumulem tesouros na terra, mas no céu. Porque aonde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Essa mulher, ela foi para Jesus, porque ela já não tinha mais nada. Então, para tocar em Jesus, você precisa, primeiro, ser humilde. Segundo, ter coragem. Salmo 31 diz assim:
Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Salmo 31, 24. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Terceiro e último aqui, encerro. A maneira que você vê Jesus é a maneira que Jesus vai atuar na sua vida. A maneira que você vê Jesus é a maneira que Ele vai atuar na sua vida. Se você vê Jesus nada mais como a multidão via Ele, você pode tocar nele do jeito que for, você não vai receber nada. Se você vê Jesus como qualquer um, nada você vai receber. Mas se você olhar Jesus como aquela mulher olhou, ela não olhou para Jesus como a multidão estava olhando. Ela estava olhando para Jesus como aquela pessoa que podia transformar e mudar a vida dela. Uma mulher olhou para ele e falou assim: esse cara não é natural, ele é sobrenatural. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus naturalmente, com esses olhos, nós vamos viver naturalmente. Nós vamos ser a multidão que toca em Jesus. Porém, quando você olhar para Jesus com os teus olhos sobrenaturais, você vai começar a receber de Jesus o poder sobrenatural em sua vida. Esse que é o grande problema. O modo que você vê Jesus é o modo que você vai receber de Jesus. A maneira que você olha para Ele é a maneira que Ele vai agir na sua vida. Os irmãos estão entendendo quão profundo é isso? A profundidade. Olha só, deixa de ser multidão. Deixa de ser multidão. Nos versos 30 e 31 de Marcos 5, olha, presta atenção. Vamos ler. Diz assim: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E o mais interessante, essa mulher foi que nem ninja. Sabe os ninjas que jogam aquela bombinha de fumaça e desaparece? Ela foi que nem um ninja. Ninguém viu ela tocando no vestido de Jesus. Ninguém percebeu. Aí os discípulos, como sempre, e eu já tenho certeza que é Pedro, que Pedro era o bocudo, falou assim: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Por quê? Eles tinham um entendimento que estava todo mundo tocando, porque todo mundo tinha Jesus como só um homem, um profeta. Essa era a visão que as pessoas tinham de Jesus. Eles não viam Jesus, a multidão não via Jesus como Messias, mas via Jesus como nada mais um homem ou um profeta, ou um mestre da palavra. Essa era a visão que a multidão tinha. Por isso não saía poder de Jesus. Mas aquela mulher, ela viu aquele homem como algo maior, algo superior, algo sobrenatural. Por isso ela falou: se eu somente tocar, eu serei curada. A visão dela era de algo superior. Enquanto nós não vermos Jesus com nossos olhos espirituais, algo superior, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. Essa mulher, ela viveu o sobrenatural porque ela via algo superior. Ela entendeu que Jesus era superior. Ela entendeu que Jesus podia transformar a vida dela. E o que aconteceu? Só um toque. E ela foi curada. Ela não precisou orar. Ela não precisou clamar. Ela não precisou fazer nada.
Só teve que ter atitude. Coisa que tem faltado na nossa vida é a atitude de ir na presença do Senhor humildemente e tocar aonde tem que ser tocado. A atitude dela fez a diferença. A atitude nossa com essa igreja vai fazer a diferença. A nossa atitude, o nosso modo de representar a nossa igreja é que vai encher essa igreja. Irmãos, o nosso milagre nada mais, nada menos depende aonde e como nós tocarmos no Senhor. O sobrenatural de Deus só depende da maneira que nós olhamos para Jesus. Como você olha para Jesus, é como Jesus vai agir na sua vida. Como você vê Jesus, é como Jesus vai agir na sua vida. É assim, é simples assim. Simples assim. Jesus, Ele está aqui. A Bíblia diz que quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. O que você precisa de Jesus hoje? Se você quer receber, a única coisa que você precisa fazer é saber como tocar nas vestes do Senhor. Coloque-se de pé.